Olá, seja bem-vindo à Aqualibercast. O áudio a seguir é um aprofundamento gerado pela nossa inteligência artificial com base nos estudos da nossa equipe de engenharia. Aproveite o conteúdo. Se um avião comercial tivesse 80% de chance de falhar devido a erros humanos totalmente evitáveis, ninguém voaria. A aviação ia mudar da noite para o dia. Com certeza, a frota inteira ia ficar no chão, né? Ia ficar no chão. No entanto, é exatamente isso que está acontecendo agora bem debaixo dos nossos pés, com a infraestrutura de águas subterrâneas. 4 de cada 5 emergências em poços artesianos simplesmente não precisariam acontecer. Olha, é um índice de falha previsível que, sinceramente, assusta muito. O senso comum tende a colocar a culpa na natureza. Sim, a velha história de que a água secou, né? Pois é, a pessoa pensa, a água do subsolo simplesmente sumiu. Mas quando a gente olha os dados frios do campo, fica muito claro que o problema raramente é a falta d'água. E o que é, então? A verdadeira causa é uma longa cadeia de falhas humanas. Falhas no projeto, na execução e, principalmente, na total negligência no monitoramento contínuo depois que o poço dá pronto. E é exatamente por isso que hoje o nosso mergulho profundo vai destrinchar uma base de dados que eu achei fascinante. Estamos analisando o Guia Técnico 2026. Um material excelente, por sinal. Muito bom mesmo. É um guia recém-atualizado pela Aqualiber e eles cruzam normas fundamentais tipo a ABNT NBR 12.244 com diretrizes de peso do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS. E também da Agência Ambiental Americana, a EPA. Isso. A grande missão aqui é destruir pedra por pedra aquele mito de que um poço artesiano é só um buraco no chão com uma bomba jogada lá dentro. Para quem está nos ouvindo, a ideia é mostrar que a coisa é muito mais complexa. E o que torna essa análise tão rica é que ela tira o poço artesiano do reino do improviso, sabe? E coloca ele exatamente onde ele pertence, que é no campo da engenharia avançada. Totalmente. Um poço bem feito é o ponto exato onde a hidrogeologia cruza com a mecânica dos fluidos e até com a microbiologia. Não é pouca coisa. Certo, então vamos desempacotar isso tudo. Porque a mecânica por trás de um projeto bem-sucedido é incrível. E o que me chamou a atenção logo de cara nas fontes é que a contagem regressiva para um desastre de centenas de milhares de reais, começa antes mesmo de a broca tocar a superfície da Terra. É o famoso tiro no escuro. Exato. Tudo começa com o risco de perfurar no lugar errado, o que gera o temido furo seco. Mas a análise de hidrogeologia nos ensina que um furo seco não quer dizer que o solo seja um deserto completo, né? Não, de jeito nenhum. Furo seco, na linguagem técnica, significa apenas que a vazão de água encontrada é insuficiente para justificar a operação da bomba. E o motivo clássico para isso é furar às cegas. Como se fosse um lençol freático gigante igual em todo lugar? Isso, as pessoas acham que o subsolo é uma piscina gigante e uniforme esperando para ser furada. Mas o comportamento da geologia muda drasticamente de região para região. Dá um exemplo para a gente entender. Bom, pega as formações de arenito da Bacia do Bauru, no estado de São Paulo. Lá, o grande obstáculo invisível são as lentes argilosas. Lentes argilosas? Isso, são blocos muito densos de argila no meio da rocha porosa, que agem como paredes impermeáveis. Se a tela filtrante do poço for instalada, tipo, alguns metros de frente para essa parede, a água simplesmente não entra no tubo. Caramba! E o cenário muda completamente se a gente for para a região de rochas fraturadas, como na Serra Geral, pelo que eu li. Muda totalmente. Lá, o perigo não é a argila. É uma espécie de miragem geológica, digamos assim. As fraturas nas camadas mais rasas da rocha podem até estar cheias de água durante as chuvas. Ah, e aí a equipe fura, vê água e acha que tirou a sorte grande. Exatamente. Acha que o problema está resolvido. Mas o que acontece? Essas fraturas secam completamente nos meses de verão. E aí o poço para de dar água. E é por isso que a investigação prévia é inegociável, né? A engenharia resolve essa cegueira subterrânea usando a investigação geofísica. Os métodos que eles citam são a eletroresistividade e a sondagem elétrica vertical, ou SEV. E o mecanismo por trás disso é genial na sua simplicidade. A equipe traz equipamentos que injetam correntes elétricas no solo e medem a resistência. Porque a água conduz eletricidade, certo? Isso. A água subterrânea é cheia de minerais dissolvidos, então ela é uma excelente condutora.
Já uma rocha sólida e seca, ou uma daquelas lentes argilosas compactas que a gente falou, São péssimos condutores. péssimas. Elas resistem à passagem da corrente. Então, cruzando esses dados de resistência, o hidrogeólogo consegue literalmente desenhar um mapa tridimensional de onde está o caminho da água. Isso antes de escavar 1 centímetro. Isso me faz pensar naquela velha prática de tentar adivinhar onde furar, sabe? Às vezes usando até gravetos de radioestesia ou pura intuição. Perfurar um poço de 200 metros sem geofísica é basicamente como jogar batalha naval soltando bombas de forma aleatória no tabuleiro. Perfeita analogia. É torcer para acertar um submarino. A eletroresistividade te dá o radar do tabuleiro. E considerando que alugar um maquinário de perfuração custa uma fortuna por dia, por que alguém ainda arriscaria pular essa etapa do mapa 3D? É só para tentar cortar custos no curto prazo? É aquele velho ditado, né? O barato sai muito caro. A ilusão de economia inicial cria um risco financeiro massivo. Pular um mapeamento geofísico significa arriscar ficar dias perfurando granito sólido à toa, Gastando combustível e equipamento. desgastando brocas caríssimas para no final não encontrar absolutamente nada. Mas olha, os problemas dessa fase invisível vão muito além de onde furar. A execução do furo também guarda armadilhas mecânicas severas. Sim, eu vi no guia que há falhas operacionais que parecem quase, sei lá, sabotagem de tão danosas. Um exemplo claro é o desvio de prumo. O desvio de prumo é letal para a vida útil do poço. O operador da máquina às vezes tem pressa, coloca peso demais sobre a haste de perfuração. Aí a broca encontra uma rocha mais dura e, pumba, escorrega para o lado. De repente, o que deveria ser um tubo perfeitamente vertical vira um S lá embaixo. Um desvio que às vezes passa de 5 graus. E entender a física de um desvio de 5 graus é fundamental, porque não é apenas uma questão estética de ter um buraco torto escondido debaixo da terra. Até porque ninguém vai ver, né? Exato. Mas a mecânica sofre. Quando o tubo de revestimento de aço é descido por um trajeto em formato de S, ele sofre uma tensão de flexão contínua. Ele fica encurvado à força. E quando o motor da bomba é ligado lá no fundo, todo o conjunto gera um torque. Imagino que a trepidação deve ser absurda. É violenta. Essa força operando dentro de um tubo torto cria uma fricção mecânica e uma vibração anômala que, olha, vai destruir os rolamentos da bomba rapidinho. E ainda desgastar as paredes de aço de forma totalmente prematura. E por falar nas paredes de aço, o processo de montar esses revestimentos tem um outro gargalo crítico, que é o torque das conexões. Outro ponto onde o erro humano reina. Pois é. Se o operador usa força bruta para rosquear um tubo no outro, sem usar uma chave calibrada que controle o torque hidráulico exato, ele cria um problema crônico. O que acontece ali em nível microscópico é a fratura da estrutura cristalina do metal. Como assim? O excesso de força cria microfissuras na junção das roscas. Pensa, é tipo apertar um parafuso além do limite, até ele começar a espanar, sabe? Ah, entendi. Fica frouxo ou quebra. Isso. No dia em que o poço é entregue, tá tudo lindo. Tudo parece perfeito e brilhante. Mas essas microfissuras invisíveis são portas abertas para que a água e os minerais ataquem o aço. A corrosão. A corrosão age rápido. Meses depois, a ferrugem já devorou aquela junta enfraquecida. E o que acontece? A água que sai lá em cima na torneira começa a vir carregada com limalha de metal e ferrugem. Terrível. E olha, para evitar surpresas drásticas no médio prazo com o nível da água, o documento foca muito na instalação de um piezômetro logo no início. Para quem não está familiarizado, um piezômetro é essencialmente um tubo de observação paralelo e mais fino. Exato. Ele desce junto com a estrutura principal. E ele permite medir em tempo real como o nível da água do lençol freático se comporta quando a bomba principal é legada, não é isso? Perfeito. Se a água desce rápido demais no piezômetro, significa que a extração está sendo muito agressiva para aquele terreno específico. Sem medir esse rebaixamento em tempo real, o operador trabalha no escuro. Até o dia em que a bomba puxa ar em vez de água, e aí já é tarde. É o fim da linha para o equipamento. Certo. Vamos imaginar um cenário ideal agora. A eletroresistividade funcionou perfeitamente, o trajeto foi furado retinho, sem desvios, e o torque das roscas foi aplicado com precisão militar.
o poço está jorrando água farta. Problema resolvido. Longe disso. Pois é, porque o próprio fato de abrirmos um buraco tão profundo cria o nosso próximo problema lógico. Nós acabamos de criar uma rodovia expressa ligando a superfície diretamente a um aquífero profundo que estava lá, totalmente isolado há milhares de anos. É uma intervenção gigantesca na natureza. Contaminem tudo lá embaixo. As ameaças citadas pelas fontes são reais, né? Contaminação por nitrato e coliformes totais, que são problemas clássicos perto de agricultura intensiva ou fossas sépticas. É aí que entra a barreira de isolamento espacial. A EPA, dos Estados Unidos, recomenda uma prevenção primária muito estrita. Eles exigem uma distância mínima que varia de 15 a 30 metros entre o poço e qualquer componente de fossa ou sistema de esgoto. 15 a 30 metros, não há pouco espaço. Não é. E esse raio de isolamento não é um número aleatório jogado no papel. A ideia é dar ao próprio solo espaço geográfico suficiente para que suas camadas de areia e terra filtrem fisicamente os patógenos. A terra age como uma esponja filtrante? Exatamente. A terra filtra as bactérias e retarda o avanço químico do nitrato antes de chegar perto do tubo de captação do poço. Faz sentido. A distância ajuda muito, mas a verdadeira defesa de engenharia que o guia destaca é a barreira física que envolve o tubo lá no subsolo, o famoso selo sanitário. Ah, o selo sanitário é o coração da proteção ambiental de um poço. E aqui a diferença entre seguir o mínimo exigido pela norma 12.244 e buscar a prática de excelência da Aqualiber é brutal. Enquanto algumas regulamentações pedem só um selinho superficial básico, a prática de excelência detalha um selo profundo. Ele desce a 5 metros de profundidade, e o segredo do sucesso está na receita química desse bloqueio. Não dá para usar cimento de obra normal, né? Não mesmo. Eles usam o cimento CPVAR, adicionando 5% de bentonita. Como exatamente essa mistura protege o poço? A mecânica dessa mistura é muito inteligente. A sigla CPVAR significa Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. Ou seja, ele tem uma secagem extremamente rápida e fica muito duro logo de cara. O que deve ser essencial num ambiente molhado como o subsolo. Vital. Porque se a cura do cimento demorasse, dias, as próprias correntes de água subterrânea poderiam diluir e lavar a argamassa antes dela endurecer. Criando buracos e caminhos vazios. Isso, falhas na armadura. Agora, a bentonita é o pulo do gato. É um tipo especial de argila que possui a propriedade de expandir agressivamente quando entra em contato com a água. Ah, então ela incha. Incha muito. Então, o cimento endurece a estrutura principal e a bentonita incha selando os microscópicos poros ou trincas que o cimento possa deixar. É uma vedação dupla. Nossa, genial! E a execução disso é feita injetando a mistura de baixo para cima, não é? O chamado método bottom-up. Porque se o cimento fosse simplesmente despejado lá de cima com um balde, ele ia aprisionar bolhas de ar na descida. Com certeza. O ar ia ficar preso entre o cimento e a parede do buraco. E essas bolhas se transformariam em bolsões ocos ao redor do cano, criando frestas para a água suja passar. Injetando sob pressão lá do fundo, em direção à superfície, a massa empurra todo o ar para fora. E o guia ainda menciona o controle do slump, o abatimento do cimento que eles mantêm em torno de 6 centímetros. O slump é uma medida de fluidez. Manter o índice fixo em cerca de 6 centímetros garante que a massa tenha viscosidade perfeita. Pensa bem, se a massa fosse mais líquida, as pedras e a areia iam afundar separando da pasta de cimento. Perderia a resistência. Exato. Mas se fosse muito dura, muito espessa, não ia conseguir fluir e preencher todos os espaços vazios ao redor do tubo. E além de tudo isso, eles usam centralizadores. Que são aqueles anéis de metal, certo? Isso. Eles garantem que o tubo de revestimento fique perfeitamente centralizado no meio do buraco. Assim, a parede de cimento envolve a circunferência do cano de forma totalmente simétrica. Tudo isso parece um trabalho de engenharia de altíssima complexidade. Mas deixa eu bancar a advogada do diabo aqui por um momento. Fica à vontade. No mundo real, muita gente tem propriedades rurais ou industriais com terrenos bem limitados.
Fisicamente, não dá para manter 30 metros de distância de uma fossa ou área agrícola. Nessas situações, não seria infinitamente mais prático e barato dispensar essa operação complexa de cimento e simplesmente investir em tecnologia na superfície? Como assim? Tipo, instalar uma estação de lâmpadas V para matar as bactérias ou colocar um filtro robusto de zeólita na caixa d'água antes de beber. Olha, essa linha de raciocínio é muito comum, mas é uma armadilha que leva à destruição de mananciais inteiros. É preciso separar as coisas muito bem. Filtros de zeólita para reter metais pesados, resinas para nitrato e radiação UV para bactérias são tecnologias vitais quando a contaminação já existe. Elas purificam a água que sai da torneira. Tratam a ponta final. Exato. O problema grave é que o selo sanitário de 5 metros não foi feito para proteger apenas a água da sua torneira. Ele foi projetado para proteger o aquífero inteiro. A fonte de onde a água vem. Água que ainda está lá embaixo, isso mesmo. Lembra do que a gente falou? A perfuração rompeu todas as camadas naturais de pedra e a argila que blindavam aquele lençol lá da superfície. Se o selo ao redor do tubo for fraco, ou simplesmente não existir, a água contaminada da fossa da fazenda desce em queda livre pelo lado de fora do cano Meu Deus. e cai diretamente no reservatório subterrâneo. Ou seja, o poço deixa de ser uma fonte de extração e vira uma agulha de injeção de esgoto direto no coração do aquífero. Agulha de injeção de esgoto é uma imagem muito forte e assustadora. E é real. Quando o próprio aquífero é envenenado sistemicamente lá na raiz, não há filtro na saída da bomba que resolva o desastre ambiental. O estrago está feito lá no fundo. De repente, o papel da regulação institucional faz todo sentido, não é mesmo? Frequentemente, a exigência de uma outorga por parte de órgãos como a ANA ou os departamentos de água estaduais, tipo da EE ou IGAM, é vista por muita gente como só um pedágio burocrático, aquela assinatura no papel que só atrasa a obra. Mas, tecnicamente, essas agências funcionam como um filtro macroscópico. De forma estritamente técnica, a função desses órgãos é compilar dados de milhares de poços em uma região e evitar o rebaixamento predatório. Eles analisam, por exemplo, se a extração que uma grande indústria está pedindo não vai acabar secando o lençol freático que abastece as pequenas propriedades vizinhas. É um controle de tráfego hídrico, digamos assim. Exato. A outorga é a ferramenta institucional que evita que as taxas de bombeamento ultrapassem a capacidade de recarga natural da bacia hidrográfica subterrânea. Muito bem, então temos água limpa, o selo isolante é perfeito e a outorga está aprovada. O projeto está finalizado, certo? Dá para ligar a bomba e esquecer. De jeito nenhum. É aí que muita gente se engana. Pois é, aqui a gente entra na fase contínua da nossa análise, o combate contra o tempo e o desgaste. Porque o poço agora é uma infraestrutura de metal e cimento enterrada em profundidade. E o planeta Terra não é um ambiente estático. A pressão lá embaixo não tem fim. Como é que a engenharia impede que o solo simplesmente esmague o poço sobre si mesmo ao longo dos anos? A engenharia subterrânea exige materiais e monitoramentos que aguentem esse ambiente hostil. Considere, por exemplo, o desafio do agreste nordestino. O que acontece lá? Em muitas áreas do agreste formadas por rochas cristalinas, a água subterrânea tende a ser muito ácida. Tem um pH bem abaixo de 6,5. Uma água ácida assim dissolve o zinco e ataca tubos de aço comum de uma forma muito agressiva. Abre buracos no revestimento rapidinho. E voltando àquela região do Bauru, em São Paulo, o inimigo não é a acidez, mas a força bruta da argila expansiva, né? Essa é terrível. Quando essa argila lá no fundo molha, ela incha. E ao inchar, ela cria uma pressão lateral formidável nas paredes do poço. Ela literalmente tenta amassar o tubo metálico, num processo conhecido como ovalização. O tubo redondo vai ficando oval até ceder. Isso. Para combater a ovalização antes que ela destrua tudo, a especificação dos materiais tem que ser rigorosa. Em áreas de grande pressão lateral, usa-se a tubulação de aço-carbono padrão ASTM A53. A STM A53, e por que esse aço específico? Porque não é um cano qualquer. É uma especificação técnica internacional para tubos sem costura. Eles são projetados exatamente para suportar pressões mecânicas altíssimas sem deformar. E é interessante que, em ambientes onde a estrutura do solo não é tão agressiva mecanicamente, como em certos arenitos mais frágeis, instalam-se pré-filtros em PVC. O PVC substitui o aço nesses casos? Substitui.
Ele tem enorme vantagem de ser absolutamente imune à corrosão química. Não ferruja nunca, embora suporte menos pressão mecânica que o aço, claro. Certo. E a manutenção de tudo isso rodando lá no fundo não pode ser feita na intuição. A rotina descrita pelas fontes lembra muito os protocolos de manutenção de engenharia aeronáutica. É o mesmo nível de rigor. E uma das ferramentas de monitoramento periódico que mais me chamou atenção foi a termografia. Eles usam uma câmera térmica para avaliar o calor gerado pelo motor submerso. Se a temperatura lá embaixo ultrapassar a barreira dos 70 graus Celsius, os alertas disparam. 70 graus é o limite crítico. E eles também vigiam o fator de potência elétrico, mantendo ele estritamente entre 0,92 e 0,98. Eu queria entender isso melhor. O que esse número decimal super específico nos diz sobre as engrenagens rodando a 200 metros de profundidade? O fator de potência é um indicador direto da eficiência elétrica do motor. Funciona assim. Se esse número cai para níveis baixos, significa que o motor da bomba está sugando muita eletricidade da rede, mas não está conseguindo transformar isso em movimento fluido. A energia está, na verdade, virando calor e esforço inútil. O motor está fazendo força, mas não está rendendo. E por que isso acontece? Geralmente porque a bomba está começando a engasgar. Pode ser lama, pode ser areia ou obstruções na tela do filtro. Se o operador ignora um fator de potência que está despencando, é uma questão de tempo até o motor da bomba sobreaquecer além dos 70 graus e simplesmente derreter lá embaixo. Caramba, a analogia com a aviação encaixa perfeitamente aqui. Ninguém pega um voo comercial imaginando que o motor do avião não passou por inspeções e check-ups nos últimos meses. É uma turbina operando sob pressões intensas. O poço artesiano é a mesmíssima coisa. Mesma coisa. Se não inspecionarem, a máquina falha, a operação para e o investimento de anos desmorona da noite para o dia. E um dos motivos mais silenciosos para a queda de desempenho, que a câmera térmica ou a queda no bombeamento acabam denunciando, é um fenômeno biológico fascinante que o guia chama de biofouling. Ah, o biofouling, ou colmacação biológica em português. É a biologia tomando conta da engenharia. Como as bactérias conseguem parar uma máquina de aço gigante? É que o subsolo é cheio de bactérias nativas que metabolizam minerais. Elas se alimentam de ferro e manganês, que estão naturalmente dissolvidos na água. Ao longo de anos, bilhões e bilhões dessas bactérias vão se acumulando nas frestas milimétricas dos tubos filtrantes, bem por onde a água precisa entrar. E elas formam uma placa lá. Isso, elas secretam um biofilme. É uma camada espessa, gosmenta, que vai entupindo gradativamente a entrada de água e acaba asfixiando o poço lentamente, sem ninguém ver. Nossa! E é para combater o biofouling e outras falhas que o guia da Aqualiber coloca tanta importância num evento específico que ocorre logo no primeiro dia do poço pronto. O teste de aquífero com bombeamento ininterrupto de 24 horas, seguindo as diretrizes do USGS. Mas qual é a física por trás de ligar uma bomba no máximo e deixá-la jogando água fora por um dia inteiro? Esse teste é a pedra angular de tudo. Ele estabelece a linha de base da saúde do poço. Durante essas 24 horas de teste, mede-se com precisão absoluta o nível estático da água, a velocidade de rebaixamento e, principalmente, a capacidade do aquífero de repor a água extraída, que é a transmissividade e armazenamento dele. É como tirar uma foto do desempenho no dia zero. Exatamente. Sem esse registro fotográfico exato do primeiro dia, a manutenção se perde no futuro. Pensa comigo. Se daqui a 3 anos o poço estiver entregando só a metade da água, como o operador vai saber a causa verdadeira? Pode ser qualquer coisa. Pode ser a bomba desgastada, pode ser o biofouling entupindo as telas, que a gente acabou de falar, ou, pior ainda, pode ser o esgotamento irreversível do próprio aquífero. Os dados daquelas 24 horas originais são o único parâmetro para fazer esse diagnóstico comparativo com segurança. E as ações de correção preventivas que o texto descreve são incrivelmente ágeis quando se tem esses dados. O uso de vídeo-inspeção periódica permite literalmente baixar uma câmera e ver as paredes internas do poço. Se o vídeo identificar que a pressão das rochas ou das argilas fez o tubo de aço perder a sua circularidade perfeita em apenas 3%. 3% é um achatamento muito sutil, quase invisível para um olho destreinado, né? Mas se detectado a tempo, a intervenção acontece antes do colapso. O guia mostra que eles inserem uma camisa de reforço cilíndrica feita em aço inoxidável 304,
Mas me tira uma dúvida. Por que a aço 304 nesse caso específico de resgate? O aço inoxidável 304 possui propriedades mecânicas de altíssima tenacidade e, claro, uma resistência excepcional à corrosão e oxidação. Quando a parede de carbono original lá de trás ameaça ceder, sob o peso geológico da ovalização, a equipe desce essa camisa de aço 304. Fica um tubo dentro do outro. Exato. Ela atua como um escudo estrutural interno. Ela estabiliza as tensões do solo e trava o processo de ovalização antes que o tubo externo sofra colapso total e esmague a bomba que está lá dentro. E olha, fica muito claro ao observar o cruzamento de todas essas normas. Seja para manter uma grande indústria operando, para não perder as safras vitais do agronegócio ou simplesmente para abastecer um condomínio. A manutenção preditiva, a termografia e os testes periódicos não são luxos ou custos adicionais chatos. São literalmente os pilares que sustentam a sobrevivência desse fornecimento. É isso. Nós realmente desconstruímos toda a engenharia de captação hoje. Começamos com a necessidade inegociável de mapear o invisível com a resistência elétrica para escapar dos temidos furos secos. E da importância do prumo e do torque certo no revestimento. Sem dúvida. Depois fomos entender a física e a química profunda do cimento Veari e da expansão da bentonita. O selo perfeito que impede que o veneiro da superfície invada os aquíferos profundos, tudo graças a um método de injeção meticuloso de baixo para cima. O bottom-up, que salva mananciais, né? Isso. E vimos também como a pressão brutal do planeta, a acidez e até o metabolismo microscópico das bactérias exigem inspeções dignas de turbinas de aviação, analisando temperatura, fator de potência e deformações no aço em tempo real. Ao sintetizar a inteligência das normas da ABNT e as práticas recomendadas pelo USGS e pela EPA, acho que a maior revelação não é apenas técnica. É entender que a extração de águas profundas, quando dominada por essa disciplina toda, deixa de ser uma loteria baseada em adivinhação. Ela passa a ser uma ciência robusta. Uma ciência baseada em previsibilidade estatística, em durabilidade mecânica e absoluta segurança hídrica. E para concluirmos esse nosso mergulho nos documentos de hoje, eu gostaria de propor uma reflexão. Um desdobramento para quem nos ouve que extrapola um pouco os limites da espessura do aço e da fluidez do cimento que discutimos até agora. Uma reflexão filosófica sobre a água. Exato. É que a ideia de perfurar o solo e extrair água frequentemente traz uma ilusão muito poderosa para quem vive na superfície. É a ilusão da propriedade absoluta e isolada. Sabe, quando alguém faz um investimento vultoso, compra o terreno, perfura dentro de seus próprios limites cartoriais e assiste a água jorrar da bomba, é extremamente natural que o cérebro humano acredite que aquela fonte agora é exclusivamente privada. O meu poço, a minha água. Mas a realidade lá embaixo é outra. Completamente outra. A mecânica da hidrogeologia que a gente analisou hoje estilhaça completamente essa fantasia do isolamento. O subsolo não obedece a cercas de arame farpado, não entende os limites de propriedade traçados num cartório. O aquífero é um oceano contínuo, vivo, um oceano cujas águas migram silenciosamente pelas fraturas da rocha, quilômetro após quilômetro. E é por isso que o erro de um afeta todos. Exatamente aí que eu quero chegar. Se, em uma única propriedade privada, o selo sanitário falhar, porque a engenharia decidiu pular os 5 metros de bentonita para economizar, a contaminação gerada pelos resíduos animais ou químicos da superfície vai descer sem freios por aquela falha do tubo. E essa pluma invisível de poluição não ficará contida apenas debaixo do solo de quem cometeu o erro. Ela vai se espalhar. Ela vai fluir, vai acabar contaminando o reservatório que abastece a escola rural a quilômetros de distância dali, as pequenas fazendas vizinhas e todo o ecossistema regional em volta. É uma conexão brutal que comprova que, na hidrogeologia, o poço artesiano mais privado que existe continua sendo, por pura força da natureza, uma responsabilidade inescapavelmente coletiva. É uma prova física, debaixo dos nossos pés, de que, no fundo, nós estamos todos bebendo da mesma fonte invisível. É um pensamento que muda tudo. A responsabilidade não acaba na boca do poço. De forma alguma. Pensem sobre as águas que correm sob os nossos pés. Até o próximo mergulho profundo. Gostou desse aprofundamento? Não tome decisões no escuro. Na descrição desse episódio tem um link direto para o nosso WhatsApp. Fale com a equipe da Aqualiber e garanta a segurança do seu projeto hídrico.